A palavra que eu quero dividir com você, que eu refleti, é o Evangelho de João, capítulo 14, e é uma palavra extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente maravilhosa. E talvez seja um dos textos também mais conhecidos de todos, João capítulo 14, versículo 6, um dizer de Jesus, talvez, como eu disse, um dos mais conhecidos, uma das frases mais conhecidas que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Então eu quero refletir em cima disso com você, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. E por muito tempo, assim, eu particularmente sempre entendi isso, sempre entendi dessa forma, e a gente vem construindo esse pensamento. Você que acompanha durante a semana as nossas reflexões, as lives no Instagram, durante a semana a gente tem construído uma ideia sobre a nossa perspectiva de Deus, né? Sobre a nossa maneira de enxergá-lo, a nossa maneira de vê-lo. Então, por muito tempo eu imaginei, ao ler esse versículo, né, que Jesus era um caminho para Deus, e Jesus, ele nunca foi um caminho para Deus. Jesus nunca foi um trajeto que nos leva até Deus. Aquelas pessoas, elas conheciam Deus. Quando Jesus chega, ao falar de Deus, isso não era nenhuma novidade. Falar de Deus para uma nação monoteísta, a nação de Israel, o povo de Israel era um povo monoteísta, era uma nação construída a partir dos princípios bíblicos. É uma nação construída a partir dos conceitos de Deus. A sua legislação foi a legislação entregue por Moisés no Monte Sinai. Então é uma nação que Deus não era surpresa. Falar de Deus para outros povos faria muito mais sentido do que falar de Deus para aquele povo especificamente. Então Jesus não é um caminho para Deus, ele não veio falar de Deus para aquele povo, porque aquele povo sabia quem Deus era e eles conheciam Deus. Jesus veio revelar para aquele povo aquilo que eles ainda não sabiam, um olhar que eles ainda não haviam tido. Jesus é o caminho que nos revela o Pai. Jesus é a pessoa, é a figura que nos faz enxergar além da divindade, além da soberania. Jesus é a pessoa que nos faz enxergar além da majestade. Ele nos faz enxergar o Deus soberano como Pai amoroso. Ele nos faz enxergar Deus como Pai. Então é além disso, é além de tudo isso. Então Jesus não é um caminho para Deus. Ele não veio instituir, incrementar a nossa consciência religiosa. Ele não veio dar continuidade ou dar extensão ao nosso pensamento de grandeza. Não, nada disso. Jesus é o Deus, é o Deus revelado. Por isso que em Jesus nós conhecemos quem Deus é. Em Jesus nós enxergamos Deus. Em Jesus nós conhecemos Deus. Deus é revelado para nós através de Jesus. O Pai é revelado para nós através de Jesus. Então aquelas pessoas antes de Jesus, elas tinham uma ideia. E a ideia que elas tinham é a ideia que as construiu. Era a ideia de um Senhor soberano sentado num alto e sublime trono, rodeado por anjos, por seres celestiais que o louva durante todo o tempo, durante todo o percurso, durante toda a eternidade, e que esse Senhor soberano tem a sua vontade instituída sobre todas as coisas, sobre todo o acontecimento. Ele é Senhor de tudo, Ele é um Deus que cuida de cada detalhe. Essa é a impressão que aquelas pessoas tinham de Deus.
E então chega Jesus e tira, e entenda isso que eu vou te falar com cuidado. A gente precisa entender isso com cuidado, mas a gente precisa entender. Chega Jesus e tira essas vestes de divindade. Jesus nos revela o Pai na figura de um Deus esvaziado. Jesus nos revela o Pai na figura de alguém que promove uma autorrenúncia por amor. Jesus nos revela o Pai não como sendo aquele Senhor soberano, cheio de majestade, sentado num alto e sublime trono, rodeado de anjos que vivem cantando, Hosana, Hosana. Não, Jesus nos revelou um Pai amoroso, extremamente vulnerável, perdoador, e que se manifesta nessa pessoa com o objetivo de salvar, com o objetivo de transformar. Então aqueles homens crucificaram Jesus, não foi porque não entenderam a sua mensagem. Aqueles homens crucificaram Jesus porque a vida daquela nação estava estabelecida em cima de um princípio. E o princípio que aquela nação estava estabelecida era o princípio da figura do Deus do Monte Sinai. O Deus que desce com fogo, que responde com fogo, um Deus que aniquila os seus inimigos, um Deus que destrói os seus adversários, um Deus que fechou o Mar Vermelho e exterminou o faraó e o seu exército, um Deus que, quando Elias estava no monte desafiando os profetas de Baal, ele não fez por menos, ele não deixou o profeta ser envergonhado, ele respondeu à oração de Elias com fogo. O fogo desceu, consumiu a oferta, evaporou a água que eles tinham derramado. Foi sensacional. O Elias não saiu de lá envergonhado, pelo contrário, quem saiu envergonhado foram os seus inimigos, foram os seus adversários. Então a imagem que eles tinham de Deus era essa, um Deus que fazia com que aquele povo triunfasse, não importa o que tivesse na frente, ainda que uma cidade fosse murada, fosse cercada por muros altíssimos e fortíssimos, eles bastavam rodear aqueles muros, dar voltas naqueles muros e os muros iam ao chão. É um povo que tinha como figuras homens como Sansão, que tinha uma força descomunal e que através da sua força realizava coisas impressionantes. Era um povo que enxergava um comando militar como o do Gideão, que com um exército minoritário realizou grandes conquistas e que os seus inimigos eram vencidos através da fé, através da ação de Deus, de um Deus que guardava, de um Deus que protegia. Então de repente chega Jesus e ele não está falando mais desse Deus, ele não está mais falando do Deus da força descomunal, ele não está mais falando do Deus que vence os inimigos, que derrota os adversários, que envergonha os seus adversários e que exalta aqueles que são servos e profetas. Ele não está mais falando disso, ele está falando ao contrário disso. Ele está dizendo: olha, agora é o seguinte, vocês serão bem-aventurados por sofrerem em meu nome, vocês serão bem-aventurados quando vos perseguirem, quando vos caluniarem. Agora Jesus, ele está apresentando um Deus que vai ser capturado pelo exército romano e que vai ser crucificado e que vai ser morto, como um grande um bandido, como alguém que não tem a menor condição de se defender, como alguém extremamente vulnerável. Ele está apresentando essa imagem, essa visão, e as pessoas não aceitam isso. Então Jesus é crucificado porque ele apresenta um Deus Pai. E quando ele apresenta um Deus Pai, e você que é pai, você sabe o que eu estou te falando, é muito diferente a tua relação com o teu chefe do que a tua relação com o teu pai. Eles conheciam um Deus chefe,
aquele que dava a ordem, e se você não cumprir a ordem que foi dado, você vai sofrer as consequências cabíveis. E o Pai não é assim. O Pai, ele vai te pedir uma coisa, e se você não faz aquilo que ele te pediu, ele vai te dar uma outra chance. Ele pode até te dar umas cintadas de vez em quando, é bom, faz bem, mas ele vai cuidar de você. Então não é mais um Deus chefe, ele está apresentando agora um Pai. E essa foi a grande razão. Esse foi o grande acontecimento que fez com que aqueles homens rejeitassem Jesus. Não é mais o Deus que vai te fazer triunfar sobre os seus inimigos, é agora o Deus que está pedindo para que você ore pelos seus inimigos, e Ele está pedindo para que você ore por quem te persegue, e Ele está pedindo para que você ofereça a outra face se alguém porventura te ferir uma. É um Deus que agora está pedindo para que, se alguém te roubar a blusa, você entregar também a camisa. É um Deus que agora está te pedindo para que, se alguém te fizer andar 1 milha, você agora ande 2, ande 10, ande 100, o que for necessário. É um Deus agora que está falando para você: não se vingue mais, mas quando alguém te fizer mal contra você, perdoe. E perdoe o quanto for necessário. Não é até 7 vezes, é o quanto for preciso, 70 vezes 7, o quanto for necessário, perdoe, não se vingue mais, não seja mais justiceiro, não é mais dessa forma, não vai ser mais desse jeito, não vai ser mais esse olhar que vocês terão. Então, quando as pessoas ouvem essas palavras de Jesus, elas entram em pânico, e esse pânico faz com que elas tenham a atitude de calá-lo. E elas fazem isso por uma única razão: porque Jesus veio apresentar um Deus que é Pai. Ele não é o caminho, Jesus não é o caminho para Deus, Jesus é um caminho para o Pai. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque se você for por Jesus, você não vai enxergar essa imagem de Deus. Se você for por Jesus, você vai enxergar um Pai amoroso. Se você for por Jesus, você vai enxergar um Pai cuidador. Então Jesus não é caminho para Deus, Jesus é o caminho para o Pai, é a revelação do Pai. E qual é o problema, então? Eu acredito que você deva se perguntar: bom, qual é o problema de se ter? Qual é o problema que eles tiveram? Qual que é a dificuldade de entender Deus como Pai? Parece até mais legal, parece até mais bacana. Bom, a dificuldade é que, se Deus é Pai de todos nós, significa que nós somos irmãos. Se Deus é o nosso Pai, significa que nós somos irmãos. E se somos irmãos, nós temos responsabilidades agora uns com os outros. Se somos irmãos, nós temos agora deveres uns com os outros. Nós precisamos agora dar satisfação, se importar uns com os outros. Afinal de contas, não somos mais estranhos, não há mais estranheza entre nós, e essa é a revelação: nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Então o fato de alguém apresentar um Deus que é Pai vai fazer com que o senso de responsabilidade seja manifesto, vai fazer com que a responsabilidade lhe seja apresentada. Então as pessoas tiveram dificuldade em lidar com isso, e como as pessoas tiveram dificuldade em lidar com isso, de repente nós temos dificuldade em lidar com isso. Nós temos dificuldade muitas vezes de entender Jesus como um caminho para o Pai, e a gente continua entendendo Jesus como um caminho para Deus, porque nós estamos interessados em alguém que vai à nossa frente, que derrote os nossos inimigos, que honre a gente na presença de todos. Nós não estamos interessados num Senhor, num amigo que se apresenta para nós como um Pai e que vai nos despertar responsabilidade uns com os outros, que vai nos oferecer
segundas chances. Nós estamos interessados na visão de um Deus que é justiceiro, de um Deus que resolve, e que resolve com a espada. Um Deus que conduzia o Gideão, que conduzia o Davi, um Deus que dava força para o Sansão. A gente ainda tem essa ideia. E essa ideia se desfaz, essa visão se desfaz diante daquilo que é apresentado por Jesus. Jesus é o caminho que nos apresenta o Pai, que nos leva até o Pai, que nos apresenta o amor do Pai, que nos apresenta a responsabilidade de filhos. Pela primeira vez agora nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, através de Jesus, nós somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, somos reconhecidos como filhos de Deus, temos a responsabilidade de filhos de Deus, porque somos filhos, somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Então, eu disse para você no início que João 14 é extremamente simples, mas ele é também extremamente lindo. E ele é simples porque Jesus é muito direto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele é muito lindo porque ele traz consigo num único versículo a revelação grandiosa de Jesus através do seu evangelho. Qual é a boa notícia? Qual é a boa nova? A boa nova é que Deus é o nosso Pai e que nós somos irmãos uns dos outros, responsáveis uns pelos outros, e a gente está aqui para isso. Nós estamos aqui para poder olhar para o lado e quando olharmos para um lado não enxergarmos um estranho, enxergarmos um irmão, uma irmã. E não importa qual é o status espiritual dessa pessoa, se ela é evangélica, se ela não é evangélica, se ela vai para a igreja, se não vai para a igreja, não importa, não é essa a questão. A questão não é o status espiritual, a questão é se Deus é o nosso Pai. E se você entender e aceitar isso, você precisa aceitar o pacote completo. Se Deus é o nosso Pai, nós somos todos irmãos. Deus não é pai de um e não de outros. Tem gente que acha que Deus é pai de evangélico. E não é qualquer evangélico. Deus é pai de evangélico protestante, porque ele não é pai de evangélico católico. Ele é pai de evangélico protestante. Meu Deus, esse é o maior dos absurdos. Não, Deus é pai de quem aceitou Jesus. Não, é o contrário. É o contrário. Deus é Pai de todos nós. E quem aceitou Jesus cria consciência de que é filho. Quem anda com Jesus adquire a consciência de que é filho. E os outros que ainda não aceitaram não possuem a consciência de que são. E isso não faz com que eles não sejam. Então a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é aqueles que aceitaram Jesus que agora são filhos e quem não aceitou é criatura. Isso é bobagem. A todos quanto receberam, foram abertos os seus olhos. Eles receberam o poder, a grandeza de serem feitos filhos de Deus. Eles possuem a consciência de que são. E agora que possuem a consciência de que são, eles podem viver como tal. Eles podem enxergar que são filhos e podem agora e devem anunciar para os outros irmãos que ainda não sabem que eles também são filhos de Deus. É isso que traz João capítulo 14. É isso que revela para nós João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.